Eu não sei se com vocês acontece isso. Nós gostamos de estar falando do Evangelho de Cristo. Eu gosto de estar falando do Evangelho de Cristo. Eu fui criado dentro do ministério religioso, fui criado pregoando a palavra de Deus, aprendendo que meu pai foi pastor. E minha família, assim, também aprendeu. Todos nós ali de casa aprendemos a pregoar a palavra do Altíssimo e manifestar, através da palavra do Senhor, o qual grande ele é maior, bondoso, maravilhoso, que é um Deus que está a todo momento com a gente. Eu e meus irmãos, minha parentada, todos nós fomos criados ouvindo sobre o Deus forte e poderoso. Mas eu tenho algo para falar que, por mais que você tenha ouvido, buscado, como o sistema religioso diz, por mais que você tenha feito de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, para dizer assim, eu sou um servo do Altíssimo, e depois você fica olhando e vendo que tudo que você fez foi apenas um lado religioso. E quando você conhece verdadeiramente o Evangelho eterno de Deus em Cristo ressuscitado, você começa a. Às vezes você fala assim, puxa vida, quando você se reunia com os irmãos, você pensava, pô, estou fazendo alguma coisa de útil. E hoje, às vezes, você fica em casa, você lê a Bíblia, eu estava lendo um pouco agora, sobre Gênesis. Me deu vontade de ler. E eu fico pensando, e esse vazio? E às vezes você está em casa, mas você está com vazio. Hoje eu estou me sentindo com vazio tremendo. E se eu dobrar o joelho, eu falei com Deus agora, falei com Deus e falei, vou passar para quem escuta o meu canal. Muitas vezes a gente está triste, está abatido, muitas vezes a gente está passando por uma situação emocional, psicológica muito mal. Eu lembro de Elias, né? Elias que venceu os 400 sacerdotes de Baal e acabou ficando fraco emocionalmente, com medo de uma mulher e se escondeu. Então a Bíblia está cheia de gente que teve medo. Jesus, ele chorou, ele sentiu angústia quando ele estava no Getsemane, quando ele estava no Monte das Oliveiras ali, no Jardim do Getsemane, quando ele pediu para os discípulos os ajudarem em oração. Ele era um Deus revestido em carne e osso. Ele, sendo Deus, ele sentiu uma, uma dor forte, um desespero espiritual, digamos assim. Ele mostrou para nós que nós somos fracos, que nós precisamos de estar sempre com alguém do nosso lado, com uma pessoa que esteja ali caminhando contigo. Porque Jesus, quando escolheu os discípulos dele, ele estava precisando de gente para trabalhar com ele, para levar adiante. Ele precisava de gente que ficasse ao redor dele para estar com ele. O ser humano não nasceu para viver sozinho. O ser humano ele precisa de ter alguém para conversar, para dialogar. Então eu, como fui criado no ministério religioso, cheguei até a cargos eclesiásticos, que não convém nem ficar falando, que para mim isso não quer dizer nada. Eu fico, eu fico imaginando na época que eu estava lá congregando com eles, e também vinha esse vazio, sabe? E esse vazio vinha de uma forma bem impetuosa, e eu não entendia o porquê. Eu falava, pô, mas eu tô aqui de joelho dobrado, falando canta labassura e canta labraçou, tô falando em línguas que nem eles falam aí, tô copiando a língua deles.
E tô de joelho, o joelho chegava a doer, sabe? A perna doendo, tudo doendo. E falei, meu pai, o que está acontecendo? Essa angústia, essa depressão, essa coisa, essa tristeza. E lembrei do salmista também que disse, né? Que a alma dele estava perturbada, a minha alma, porque se perturbas dentro de mim? E ele também, o salmista disse muito para esperar com paciência no Senhor. O salmista, o livro de Salmos é um livro cantado que chega a nos educar. Mas o salmista, com tudo que ele tinha, aquela como uma menina dos olhos de Deus que ele foi, ele sofria depressão, ele sofria angústia, ele foi perseguido. E não é diferente para nós que vivemos na graça do eterno Deus, no evangelho eterno, do Deus eterno. Não é diferente. Eu estava ali, estava lendo a Bíblia e comecei a meditar e veio essa palavra dizendo, meu, eu estou triste, cara, eu estou triste. Falei com Deus sentado lendo a Bíblia, eu falei, Senhor, que angústia que está dando no meu peito, dentro de mim, essa angústia. E, gente, se você estiver passando por isso, não fica triste. A tristeza já está dentro da gente, a gente vai deixar a coisa ficar pior se a gente ficar pensando nas coisas ruins. Vamos pensar nas coisas boas, porque essa é a luta. Todo homem que confia em Deus passa por luta, passa por tristeza, por angústia. Muitas vezes, essa angústia que eu estou passando agora, você pode estar passando amanhã ou depois. É difícil, mas sabemos que somos de Deus e somos tesouro peculiar dele. Nós somos tesouro peculiar, nós somos de Deus. Esse espírito que está dentro de nós pertence a Deus. Veio habitar nessa carne. E essa tristeza é da carne, é da alma, é do pensamento, o psique da gente, que é a alma. Então deixa a gente abatido, fica triste por causa dos acontecimentos do mundo, por causa do distanciamento de filhos, por causa de distanciamento de famílias, de parentes. A gente fica triste com tudo isso. Muitas vezes aquilo que nós queremos realizar não conseguimos. Nossos sonhos se perdem pelos caminhos, não é? Muitas vezes nós se perdemos. A gente sonha, temos um objetivo que com o tempo você não alcançou, e de repente ele se torna impossível de ser alcançado porque você está chegando já numa idade e chega aquela tristeza, aquela agonia de que você já está com uma idade que você não vai ter mais capacidade de saúde, nem espiritual, nem intelectual e muito menos psicológica de alcançar tal coisa que você quis alcançar. E de repente você vê que os que quiseram alcançar antes de você se perdeu no caminho e também não conseguiu alcançar, partiram dessa terra. Aí você fala, quanto mais a gente vai ficando de idade, a gente vai vendo que não adianta correr atrás de nada, porque tudo isso vai passar. Tudo vai passar, tudo, 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 tudo. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não. E a palavra de Deus é o que fica na gente, o que a gente aceita, que ela não passa. Enquanto nós tivermos vida aqui, vamos sim sempre estar adorando a Deus em espírito e em verdade, porque Ele procura esses adoradores que adoram em espírito e em verdade, fugindo do mal, fugindo dos desejos da carne, porque a carne é isso, ela te leva para o mal, depois te joga numa depressão, te joga numa angústia, te joga nas coisas horríveis que você é difícil. Então é melhor você sempre procurar fazer as coisas boas, as coisas do Espírito e fazer sempre a vontade do Espírito. Óbvio que você de vez em quando vai dar uma pisada na bola, ninguém é perfeito. Os caras que pregam tanta santidade no preterismo também pisam na bola. E a gente tem que buscar mesmo é o lado espiritual de Deus, adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele habita em nós. E vamos lutar mesmo, é uma luta, lutar contra os desejos da carne. Porque a carne deixa assim, a gente triste, abatido, o nosso psique é tanta coisa horrível, e aí você fica relembrando as coisas que você fez no passado.
Aí você começa a ficar triste e abatido. Aí você vê um dia cinza, um céu de bronze. Você vê que parece que não tem mais jeito, não tem mais. Mas tem jeito sim. E todos nós temos medo do futuro. Porque quando nós nascemos, estamos caminhando de encontro à morte. Nós não sabemos quando vamos encontrar com ela, mas vamos encontrar sim. E isso dá medo na gente. Por mais que você diga, se eu morrer eu estou salvo, eu já estou garantido com Deus. Oh, não, todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo. Todo mundo. Jesus diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Todo mundo tem medo da morte, todo mundo quer viver feliz, alegre, mas nesse mundo, infelizmente, nós temos essa aflição de alma, é o que eu estou sentindo hoje, aflição de alma. Mas fique firme, fuja dos desejos da carne, dos desejos quando a gente é novo, fugir dos desejos da mocidade, que isso corrompe no futuro a nossa saúde, a alegria espiritual e mental. Fique com Deus, curta, comente, compartilhe. Porque de tudo que nós temos é saber que um dia a gente vai habitar com o Altíssimo.